Paz e bem a todos, meu nome é Dinália, sou da Diocese de Itaguaí, faço parte do grupo da ABP, faço parte do grupo da IVC e sou coordenadora da minha paróquia da catequese. E este ano, como todos já devem saber, nós vamos trabalhar e estudar Efésios. E por isso nós já estamos iniciando o primeiro capítulo de Efésios. Olá, eu me chamo Patrícia, também pertenço à Diocese de Itaguaí, sou catequista, faço parte da Comissão Diocesana da IVC, também sou do grupo da ABP do Leste 1, sou da paróquia de Mangaratiba, Nossa Senhora das Graças, no distrito de Muriqui, e estamos aqui junto com vocês para o estudo do capítulo 1 de Efésios. Então siga conosco. Vamos começar então o nosso estudo da carta de São Paulo aos Efésios, essa preciosidade. Mas eu gostaria de começar com uma pequena introdução. A cidade de Éfeso era uma cidade na costa mediterrânea da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Era uma megalópole para os seus dias, há 2000 anos atrás. Era a quarta maior cidade do Império Romano. A gente pode comparar como se fosse hoje Tóquio, Nova York, São Paulo. Era um grande centro comercial, era uma cidade portuária, um canal de travessia comercial entre os navios que vinham do mar Mediterrâneo e da própria Ásia. Tudo passava por Éfeso. Então, era uma megalópole, é uma cidade portuária, uma rota comercial e também um centro de peregrinação religiosa. Lá em Éfeso ficava o templo da deusa Ártemis, da deusa Diana. E os efésios acreditavam que a imagem da falsa deusa Diana tinha caído do céu. Então existia um templo suntuoso onde pessoas do mundo inteiro acorriam para adorar essa falsa deusa. E como eram esses rituais de adoração? Dentro do templo existiam prostitutas cultuais. E dentro de várias formas de adoração à deusa Diana, uma delas eram grandes orgias, arregado de muita comida, de muito vinho. Esse era o contexto de Éfeso, uma cidade grande, rota comercial, portuária e cheia de idólatras. Paulo, quando chegou lá, isso a gente vê na narrativa da chegada de Paulo em Éfeso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 19, principalmente, Paulo chegou lá e se estabeleceu em Éfeso, ficou 3 anos. É uma das cidades que São Paulo ficou mais tempo nas suas viagens missionárias. Ele estabeleceu uma diocese, vamos dizer assim, que uma diocese lá. Ele ordenou presbíteros e começou a propagar o evangelho em Éfeso a partir de uma sinagoga judaica que lá já tinha. E é importante também que a gente saiba que essa população, 10% eram judaicas, considerada até grande para aquele tempo. Então Paulo começou a ensinar o evangelho dentro da sinagoga, mas em pouco tempo ele foi expulso. Então ele alugou uma sala, que a gente pode até falar que é uma sala de aula, onde iniciou uma comunidade. O narrador de Atos também nos diz o seguinte, que dessa forma todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviam a palavra do Senhor, ou seja, toda a população de Éfeso, grego e judeus, tinha oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E pelo ministério de São Paulo, lá em Éfeso, isso é a narrativa deles, nós vimos milagres incríveis acontecer, ao ponto do lenço usado por Paulo no dia a dia, na sua missão em Éfeso, eram levados aos doentes a qual eles eram curados. Então a estrutura de Éfeso ela começou a ser abalada. Os fabricantes das medalhas da falsa deusa Diana,
caiu a fabricação. Então eles fizeram uma grande rebelião contra Paulo, pela quantidade de pessoas que estavam se convertendo e abandonando o culto a essa falsa deusa Diana. Outra coisa também que eles tinham eram muitos livros de bruxaria, de magia, e queimaram todos os livros. O autor do Atos ainda nos diz que se for juntar toda a quantia que eles gastavam naqueles livros, dariam milhões e milhões, era um valor muito alto. Então São Paulo ficou 3 anos nessa cidade, e depois foi embora e eventualmente acabou sendo preso em Roma. Então a carta que vamos começar a estudar, ela foi escrita a partir da prisão de São Paulo, assim como outras cartas também, mais ou menos no ano 55, 57 da era cristã. Era uma carta circular, ela era escrita por uma igreja em Éfeso, vamos dizer para a diocese de Éfeso, mas ela rodava e circulava em outras igrejas também. E essa carta ela apresenta, resumindo, 3 temas principais: a obra de Cristo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. O segundo, o mistério da igreja. Deus mostra seu poder aos principados e potestades através da igreja. E a terceira, a conduta do cristão. Como o cristão deve se comportar? Não a partir de um moralismo estéril, um moralismo vazio, mas a partir da nossa identidade em Cristo, a partir do nosso pertencimento a uma nova humanidade, a Santa Igreja, a uma nova humanidade restaurada, redimida. Vamos dar início então à carta aos Efésios, do capítulo 1, do versículo 1 a 2. A carta ela tem um remetente, São Paulo apóstolo de Jesus Cristo. O destinatários, aos cristãos que vivem na cidade de Éfeso, a saudação, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apóstolo de Cristo, Jesus por vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é São Paulo apóstolo de Jesus. A igreja ela está estabelecida sobre os fundamentos dos apóstolos, que significa aquele que foi enviado, mas ele foi enviado com as prerrogativas de quem os enviou, com a autoridade de quem os enviou, para agir no nome de quem os enviou. A igreja é apostólica, é ela que foi enviada às nações para anunciar as obras de Cristo, é enviada com as prerrogativas do emissor, ela tem autoridade ortogada por Cristo para agir em nome de Cristo. Por isso que a igreja hoje perdoa pecados, nós temos o sucessor Pedro, que tem a chave do céu, do reino e por aí vai. Outra coisa interessante é o nome, Jesus Cristo. Tem muitos ainda hoje confundem que o nome, o título, o nome de Jesus é Jesus Cristo, e não é. Jesus é o nome e Cristo é o título. Cristo é o Messias, o ungido, aquele que o povo aguardava. E aí ele coloca, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa palavra fiéis significa aqueles que têm fé. A carta, então, é para aqueles que têm fé e moram em Éfeso. E santo? Esse santo aí não quer dizer que todos sejam aqueles santos mártires. Ele usa de maneira intencional por 2 motivos. Significa, no seu sentido mais elementar, separado, santo. Então, no sentido mais elementar, o cristão é santo porque ele foi separado por Deus para ele. Ou seja, se somos discípulos de Jesus, temos que estar em estado de graças. Nós fomos e somos separados para Deus. E nesse sentido, nós podemos ser chamados de santo. É o tema da santidade. A santidade é a vocação de todo ser humano.
todo ser humano foi chamado a ser santo. Todo ser humano foi chamado para viver em plena comunhão e intimidade com Deus. A santidade não era para ser rara. A santidade é o propósito para o qual fomos criados. Deus nos criou para sermos santos. E isso começa com a rendição a Cristo, com uma vida sacramental. Passamos pelo batismo, confirmação, nos alimentamos da Sagrada Eucaristia, buscamos a confissão. Uma vida sacramental, uma vida que reflete a vontade de Deus, uma plena comunhão com Deus. Esse é o propósito de Deus para nós. A Sagrada Escritura diz: sede santo porque sou santo. Ou também, busque a santidade, pois sem a qual ninguém verá Deus. Já no versículo 2, vemos: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Deus e Jesus são colocados como unidade, né? A carta aos Efésios, a gente pode reparar que ela é trinitária. Ao longo da carta nós vamos ver isso. Graça era uma saudação tipicamente grega, gentílica, e paz era uma saudação tipicamente judaica. Olha que interessante, hebraica, shalom. Então Paulo usa as duas saudações, ele saúda tanto os gregos como os judeus. E esse termo que ele usa, Senhor Jesus Cristo, essa palavra Senhor aí também é importante destacar, porque a palavra que no Antigo Testamento grego se utilizava para se referir a Javé, Kyrios, né? São Paulo aplica para Jesus, Deus feito carne, mas tem outro significado. O César, o imperador, era chamado de Kyrios, né? E aí a gente pode até pegar na raiz da palavra grega César e Kyrios, é a mesma raiz. O César era chamado de Senhor. Jesus está dizendo para Éfeso: pessoal, vocês moram na quarta maior cidade, nessa megalópole, nesse centro comercial de diversidade de etnia cultural, mas essa cidade não pertence ao César. Essa cidade, sobretudo, vocês pertencem ao verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que reina sobre o universo, que reina sobre Éfeso e reina sobre suas vidas, cristãos. Então podemos concluir que nós fomos chamados para ser santos. Jesus Cristo é o Kyrios, Jesus Cristo é o Senhor, e que não devemos nos submeter a nenhum outro ídolo. Concluindo então o versículo 1 e 2, vamos ao estudo da carta aos Efésios do 3 ao 14. Vamos ouvir agora com muito carinho nossa amiga Dinália. Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de seu Filho querido. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos, e nele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça. Deus derramou sobre nós esta graça, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora de levar a história à sua plenitude,
reunindo o universo inteiro, tanto as coisas celestes como as terrestres, sobre uma só cabeça, Cristo. Em Cristo recebemos nossa parte na herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz. Segundo a sua vontade, fomos predestinados a ser o louvor da sua glória. Nós, que já antes esperávamos em Cristo também vocês ouvirão a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Em Cristo ainda vos acreditaram e foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Obrigada, Dinália, muito lindo. Percebemos então que do versículo 3 ao 14 é um hino trinitário, é um hino de louvor à Santíssima Trindade. No versículo 3, São Paulo se refere a Deus Pai. No versículo 7 ele fala de Cristo. E no versículo 13 ele fala do Santo Espírito. Então é dividida nessas três partes. E cada uma dessas partes São Paulo encerra exclamando que, por assim dizer, um grito de louvor da Santíssima Trindade. Ele termina cada uma dessas partes clamando para o louvor de sua glória. Né? Ele diz o que o Pai fez para o louvor de sua glória, o que o Filho fez para o louvor de sua glória e o que o Espírito Santo fez para o louvor de sua glória. Então, vamos ver o que cada uma dessas pessoas fizeram para sermos salvos, alcançar a visão beatífica, né, para sermos reconciliados com Deus, caminhar com Deus. Essa passagem nos conta como cada uma dessas pessoas da Santíssima Trindade atuam entre si nessa belíssima dança trinitária. No versículo 3, ele começa falando do Deus Pai. Vamos lá ver. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual. Vejam que ele usa um jogo de palavras, né? Bendito, abençoou e bênção. Esse jogo de palavras, porque Deus é o quê? Deus é bendito eternamente. E nós fomos criados nessa bênção, que quer dizer carregada de paz, harmonia, saúde, prosperidade, mas o pecado fez que nós perdêssemos essa bênção. Nós perdemos a graça santificante por conta do pecado. E Deus Pai em Cristo nos abençoou com toda a bênção, nos restaurou com aquilo que perdemos na criação. Por isso somos uma nova criação. Quem está em Cristo é uma nova criação porque Deus nos restaura. São Paulo fala da bênção celestial, pois não é só o que podemos desfrutar nesse mundo, mas uma bênção que vai além. No versículo 4, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E no versículo 5, ele nos predestinou e ele nos adotou. Três coisas que Deus fez por nós. Nos abençoou, nos restaurou, a bênção da salvação, a bênção perdida lá no Jardim de Éden. Ele restaura em nós em Cristo. E o que ele fez antes que houvesse tempo? Ele nos escolheu. Ele nos predestinou e nos adotou. Vamos ver cada uma dessas partes separadas para a gente poder entender um pouquinho melhor. O verbo escolheu. O termo eleição, ele é muito comum no Antigo Testamento. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Jeremias, desde que Jeremias ainda estava no ventre da mãe.
Deus escolheu o povo de Israel. Então Deus é Ele que toma a iniciativa. A nossa salvação depende da iniciativa de Deus. Então Ele nos escolheu. E Ele também nos predestinou. Antes que o mundo existisse, Ele predestinou os cristãos, a igreja, para ser salva por Cristo. Uma igreja transformada por Cristo, para pertencer a Cristo. E também nos adotou como filho. Nós somos filhos de Deus por adoção. E foi Deus que decidiu nos adotar. E não pelos nossos méritos. Em Cristo nós somos inseridos na família de Deus. Eu gostaria agora só de voltar um pouquinho no verbo escolheu. Deus nos escolheu, mas há um mistério na eleição. Fomos eleitos para um propósito. Assim como o povo de Israel foi eleito para ser sinal de Javé para todas as nações, nós fomos eleitos com uma missão de ser um sinal, ser um sacramento. A Santa Igreja é um sacramento de salvação. Sermos um sacramento de salvação para o mundo. São Paulo continua no versículo 4. Eleitos para sermos santos. Se hoje nós não vivemos uma vida santa, temos que parar e rever isso. A Escritura diz, confirme sua eleição. E ele termina esse trecho falando, para o louvor de sua glória. Já no versículo 7, vejam o que Cristo fez por nós ao se tornar homem. Ele nos resgatou, nós temos a redenção pelo sangue. Jesus se entrega como holocausto de amor ao Pai, derramando o seu sangue. Ele nos redime da escravidão do pecado, e o preço pago para essa redenção, o sangue de Jesus. Porque Jesus fez isso por nós, podemos hoje ser perdoados. Ele nos garantiu a salvação através dos sacramentos. Já podemos ver no versículo 10 outra coisa que Jesus fez por nós. Deus recapitulou tudo em Cristo. Esse recapitular é recontar a história, é reviver a história. Então, Deus criou Adão e Eva e eles falharam. Deus entra na história, na pessoa de Cristo, e Cristo é o novo Adão. Ele revive a história com um novo homem, sem falha, sem mancha, o homem perfeito. O fato é que em Cristo todas as coisas foram restauradas. Nossa alma, nosso corpo, o universo, a criação, tudo foi restaurado em Cristo. E tudo para o louvor de sua glória. Já no versículo 13, esse hino de louvor fala do Santo Espírito. Recebemos o selo do Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Recebemos o selo, alguns falam marca, do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. É o Espírito Santo da promessa. Deus prometeu enviar o Espírito Santo. Eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E hoje temos o Espírito Santo dentro de nós, né? E guardando a Santa Igreja. E para terminar esse versículo, vamos ver outra palavrinha que São Paulo usa, que é garantia. No dicionário grego é arrabon. É um termo usado no mundo do comércio. É um termo que se referia a um pagamento de uma primeira parcela, que garantia o pagamento do valor devido. Ou seja, Deus prometeu a nos levar para uma realidade onde não existiria lágrimas, dor, sofrimento. Prometeu nos levar para o céu, se nós fizermos 3 coisas: arrepender, acreditar e amar. Arrepender de nossos pecados, acreditar na obra de Cristo, em consequência disso ter uma vida sacramental, e amar, viver uma vida de boas obras.
Algumas pessoas seguem tudo isso e ainda pensam: poxa, eu vivo com tanto sofrimento, minha vida é tão sofrida, e acabam se perguntando: que garantia tenho que receberei tudo isso? Aí o próprio Deus decide te entregar uma garantia de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. E essa garantia é o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós. E Ele já nos faz experimentar esse reino vindouro. Um exemplo é que quando confessamos os nossos pecados, quando nós já estamos saboreando assim um pouquinho desse mundo vindouro, assim como nós comungamos. Tudo isso nos faz saborear um pouquinho do reino. E qual é a garantia que nós vamos ficar, que nós não vamos só ficar nesse antigosto? A garantia é o Espírito Santo. Tudo para louvor de sua glória. E aí São Paulo termina esse hino de louvor no versículo 14 da Santíssima Trindade. Então vamos ver agora do versículo 15 ao 23. Nesse versículo, São Paulo ele faz uma oração. São Paulo ora pelos Efésios, ora por mim e por você. E pelo que São Paulo pede nessa oração? Então vamos ouvir com muito carinho a leitura junto com Dinália. Fiquei sabendo da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês para com todos os cristãos. Por isso, não cesso de dar graças a respeito de vocês, quando os menciono em minhas orações, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai e quem pertence à glória, lhes dê um espírito de sabedoria que lhes revele Deus, e faça que vocês o conheçam profundamente, que lhes ilumine os olhos da mente, para que compreendam a esperança para a qual Ele os chamou, para que entendam como é rica e gloriosa a herança destinada ao seu povo, e compreendam o grandioso poder com que Ele age em favor de nós que acreditamos, conforme a sua força poderosa e eficaz. Ele a manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita no céu, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder e soberania, e de qualquer outro nome que se possa nomear, não só no presente, mas também no futuro. De fato, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cristo e o colocou acima de todas as coisas, como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todas as coisas. Vejamos que ele inicia falando por isso. Por isso que? Por tudo que nós vimos no hino de louvor à Santíssima Trindade. Deus Pai nos escolhendo na eternidade. Deus Filho se entregando voluntariamente como um holocausto de amor na cruz. O Deus Espírito Santo nos selando no momento do nosso batismo, nos inserindo no corpo de Cristo. Então, por tudo isso, por todas essas coisas maravilhosas. E São Paulo continua: desde que ouvi falar do amor de vocês, Efésios, da fé que vocês têm. Veja que desde que ouvi falar da fé, do amor que vocês têm, São Paulo está agradecendo pela fé e pelo amor dos Efésios.
Ele se alegra em ver uma igreja que tem fé e amor. Lembra que foi ele que estabeleceu essa igreja. São Paulo formou aquele pessoal, ordenou presbíteros daquela igreja e se alegra em ver que é uma igreja que tem fé e amor. E nós precisamos de 3 coisas, lembram? Que nós vimos anteriormente para ser salvos? Arrepender, acreditar e amar. Se a gente se arrepende dos nossos pecados, acreditamos no que Cristo fez por nós na cruz, recebemos tudo isso através dos sacramentos e amamos. E precisamos ter uma fé, não uma fé fiduciária, mas uma fé verdadeira em Jesus Cristo, uma fé que transborda amor. Por isso que São Paulo agradece tanto pela fé quanto pelo amor. Então São Paulo ora pelos Efésios, pedindo que conheçam a Deus de verdade. É o Espírito Santo que nos mostra verdadeiramente a Deus. Seguindo no versículo 18 e 19, a gente vê o que São Paulo pede a Deus. Vamos imaginar o seguinte: se hoje nós estivéssemos diante de São Paulo, carne viva lá, diante de nós, e assim, faça o seu pedido, o que você pediria? O quê? Um carro? Um emprego? A quitação de uma casa própria? Saúde? Qualquer coisa. Todas essas coisas são válidas. Porém, numa ordem de importância, numa ordem de grandeza, tem uma coisa que vem antes. Eu diria que é o que São Paulo pede no versículo 18 e 19. Vamos ler mais uma vez. Versículo 18. Que ele lhes ilumine os olhos do coração, para que saibam qual é a esperança do chamado que ele faz, qual é a riqueza da glória de sua herança entre os santos. No versículo 19, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder em favor de nós, os que acreditamos conforme a ação do seu poder eficaz. Vejam, é como se Deus quisesse nos dar um banquete. E tudo isso que nós pedimos a São Paulo, anterior, é como se a gente estivesse pedindo a ele aqueles Elma Chips murchos de rodoviária, aqueles salgadinhos murchos. Ele quer nos dar um banquete, né? E nós pedimos coisas muito menor. Pedimos só as coisas de percepção imediata, a nossa necessidade. Mas o que São Paulo pede por você é que conheça a esperança para a qual ele vos chama. Deus nos chamou para uma viva esperança, a esperança da vida eterna, a riqueza da glória que ele nos dá em herança entre os santos. Ou seja, vamos herdar a glória entre os santos. Essa é a extraordinária grandeza do poder, segundo da força poderosa. O poder de Deus está atuando agora, porque se nós cremos que o Santo Espírito inspirou São Paulo para registrar essas palavras e colocou nas Sagradas Escrituras, isso é para nós hoje. É para a Santa Igreja hoje. E continuando no versículo 20, São Paulo pede mais. O poder que Deus exerceu em Cristo é o poder que São Paulo pede para que nós conheçamos. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar no céu à sua direita, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio ou qualquer outro título que se possa nomear. Acima de tudo, Jesus é o Senhor, né? Jesus é o Quírios, é aquele que está acima de todo. Aquele judeu de 33 anos da Palestina que foi assassinado, uma morte cruel e brutal pelo Império Romano, é dito aqui por São Paulo, que é o Senhor de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas, inclusive acima do César.
Ele é o Senhor do universo. Já no versículo 22 e 23, nós temos: Deus o constituiu. Perceba uma coisa, a plenitude daquele. Quem é aquele que torna tudo pleno? Jesus. Quem é aquele que faz tudo, atinge o seu pleno e verdadeiro potencial para que foi criado? Jesus. Mas Jesus também tem uma plenitude. Qual é a plenitude de Cristo? O seu corpo. A igreja é a plenitude de Cristo. Por isso, quando a gente olha hoje para o catecismo da Santa Igreja, ele nos ensina que Cristo e a igreja, eles formam o Christotokos, né? O Cristo total. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja não é simplesmente um CNPJ, uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo. E São Paulo diz: a igreja é a plenitude de Cristo. Sendo a plenitude de Cristo, a igreja é o Cristo na história. Evangelizando, levando paz, justiça, ordem, por onde ela vai avançando. A igreja é a presença de Cristo. E você? Você faz parte dessa igreja una, santa, católica, apostólica, essa igreja que Jesus fundou? Se sim, então você também tem essa missão de continuar a missão de Cristo, de ser parte do Cristo na história. Você também deve propagar a paz, a cura, a bondade, generosidade, amor, por onde quer que você for. E assim concluímos o estudo da carta aos Efésios, capítulo 1. Que essa passagem possa nos encher de esperança e transformar nossas vidas. E lembre-se, o Pai te escolheu, o Filho morreu na cruz por você e o Espírito te selou. Ele é o Arrabon, a garantia da sua herança.